boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Aí no fundo tá legal para vocês? Longinho assim mesmo? É? Tá bom, tá certo. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é fundamento da doutrina espírita. E quando a gente fala de fundamento, é importante que a gente realmente tenha uma visão bastante ampliada sobre o tema, porque muitas coisas que virão depois, muitos entendimentos que vocês vão ter, coisas que vocês vão conhecer depois, vocês vão lembrar desses conceitos que a gente vai falar aqui hoje, porque talvez seja o fundamento mais importante, além de Deus, da própria doutrina, que é a reencarnação. E é legal também porque muitas perguntas que surgem em relação a espírito, alma e tudo mais, têm a ver com reencarnação. O povo quer saber o que foi em vida passada. Alguém aqui já teve essa curiosidade de saber o que foi na vida passada? Não? Por que não? Não? Não. Já? Alguém aqui já fez a regressão de vida passada? Levanta a mão. Já fez? Foi bom? Você era a rainha de onde? Não? Foi? Então é isso, tem muita lenda, muita fantasia, né? Porque no fundo, a gente gostaria de saber qual foi o trono que a gente sentou, né? Qual foi o bem que a gente fez, qual foi a diferença que a gente fez na humanidade. Por que é que as pessoas hoje, a gente não consegue ter uma relação boa com fulano, com cicrano, aí de repente a gente vai lá buscar, às vezes a gente consegue realmente identificar. Não estou dizendo aqui que isso não é eficaz. Ao contrário, existe sim muito fundamento nisso. Mas tem coisas que às vezes não ajudam muito. Porque você vai saber de informações que talvez se atrapalhem mais do que venham a ajudar. Porque se eu descobrir que eu era um assaltante de banco, que eu matei um bocado de gente, talvez eu não fique feliz comigo. Então, essas coisas a gente tem que respeitar. Então, por isso, é bom entender o que significa a reencarnação. E a gente vai falar hoje sobre o processamento da reencarnação. Como é que a reencarnação acontece? Porque nem toda doutrina espiritualista é reencarnacionista. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é o fundamento do fundamento do fundamento. Todo mundo sabe aqui qual é a diferença entre reencarnação e ressurreição? Alguém não sabe qual é a diferença? Levanta a mão, por favor. Hã? Sim. A ressurreição volta a mesma pessoa, e a reencarnação volta o mesmo espírito em outra pessoa, certo? Então, nem toda doutrina espiritualista é reencarnacionista. Ou seja, você acreditar que existe espírito não quer dizer que você acredite que o espírito volta. Ou seja, o espírito vai e fica, e não volta. E é engraçado isso, né, essa questão de imortalidade da alma, de espírito que fica vivo depois de morrer. Porque tem um amigo meu que ele dizia assim para mim, tudo o que você me diz é absolutamente coerente com o que eu acredito. Ele é católico. A única coisa que a gente não combina é a reencarnação. Aí eu perguntei para ele assim, vem cá, na sua Bíblia tem uma passagem do Monte Tabor? Porque na doutrina espírita, vocês vão ouvir muito o pessoal falar de reencarnação com a visita
de Nicodemos, o que é da água e do Espírito, tem que nascer de novo. Aquela visita que Nicodemos faz a Jesus. Mas eu acho que essa aí é muito metafísico. Essa explicação de água e Espírito, você tem que fazer como o joio e o trigo, você tem que dizer, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, para a pessoa entender. Mas o Monte Tabor não tem dúvida nenhuma, porque é uma referência explícita a alguns dos conceitos da doutrina. Então, só para lembrar, no Monte Tabor, Jesus vai ao Monte Tabor junto de Pedro, Tiago e João, o trio que o acompanhava em quase todos os momentos. E lá, Jesus tem um encontro interessante, ele vai se encontrar com 2 personagens, quiz evangélico. Quem lembra quem são? Vocês estão ruinzinho de Bíblia, viu? Ele vai se encontrar com Elias e com Moisés. Só um detalhe, é que quando Jesus viveu, Elias já tinha morrido, tinha 800 anos. E Moisés tinha 1.300 anos de morto. Então, quando Pedro, João e Tiago veem Elias e Moisés, eles estão olhando para a gente encarnada ou desencarnada? Espírito. Jesus está encarnado e está conversando com Espírito. O Espírito está falando com Jesus. Então, existe imortalidade da alma e comunicabilidade entre vivos e mortos. Estão lá 2 princípios da doutrina espírita ali no Monte Tabor. Quando Jesus está voltando, esse é o fenômeno da transfiguração, porque Jesus mudou a forma. Quando ele vai descendo do monte, acho que foi Pedro, fez uma pergunta capciosa. E que pergunta capciosa é essa? Senhor, não deveria vir primeiro o Elias para depois vir o Messias? Por que a pergunta é capciosa? Porque o Messias já estava ali e o Elias só apareceu ali naquele dia e Jesus já estava. Então, ali a pergunta é, o senhor chegou primeiro, não era para chegar antes, o outro não era para chegar antes do senhor? O senhor é o senhor mesmo, o senhor é o Messias? Essa pergunta foi capciosa. Aí Jesus responde assim, em verdade, o Elias já veio e ninguém o reconheceu. Aí Mateus, não satisfeito, escreve assim, e todos entenderam que ele estava falando de João Batista. Naquele episódio de Monte Tabor, João Batista já tinha sido decapitado. Estava ali o espírito de Elias, que alguns dias antes estava encarnado na figura de João Batista. E por que era a reencarnação? Porque vocês vão lembrar, no episódio do nascimento de Jesus, quando Maria engravidou, José descobre que Maria está grávida e José não ficou muito satisfeito. Vocês concordam? Vocês lembram dessa história? E aí, Maria foi para a casa de Isabel, que era prima dela. Isabel, ou Elizabeth, é mãe de João Batista. E ela estava grávida de 6 meses de João, ou seja, havia um neném que nasceu com o nome lindo de Iocanaan ben Zacarias. Esse era o nome de João Batista. E ele era o espírito de Elias, conforme está escrito de maneira explícita. Então, a reencarnação era algo absolutamente presente no cristianismo primitivo. Desde os tempos imemoriais, a reencarnação já fazia parte das ideias do homem, com variações. E que variação seria essa? Por exemplo, existe uma doutrina chamada de mentepsicose. O nome é horrível, né? Parece nome de remédio. Que ela reza que o espírito pode reencarnar
em uma forma infra-humana ou sub-humana. Então imagine que você pode ver um mosquito da dengue e olhar para o mosquito da dengue, será que é a titia que está aqui encarnada? Essa era uma tese antiga de que o homem, ao chegar ao final, o espírito desencarnado, ao chegar ao final de uma trajetória, no Tibete são 49 dias, 7 semanas mais ou menos. Então ele vai sendo guiado por diversos lugares, é o livro tibetano dos mortos, vai contando essa história, vai guiando a história, até chegar um momento onde a alma vai pesar as suas ações boas ou ruins, e aí vai decidir se vai virar um deus, se vai virar um mosquito, um animal, ou se vai voltar como ser humano. Então já existe, mesmo nessas culturas primitivas, a ideia de uma reencarnação em formas infra-humanas. A doutrina espírita, ela vai trabalhar com o conceito da reencarnação não retrogradativa, ou não, que não volta, que você não volta a uma forma inferior à forma humana. Por quê? Porque este espírito com E maiúsculo, que somos nós, ele demanda uma forma física racional, que é uma cópia do seu modelo perispiritual, né, que ele tem agora na sua condição de desencarnado. Ou seja, para que o espírito possa progredir, ele necessita de uma encarnação em um corpo que pensa e que tem consciência, porque é a consciência que faz com que a gente tenha uma noção de valoração dos nossos atos. Você só pode progredir moralmente, intelectualmente, se você tiver a capacidade de pensar. O João de Barro é um excelente construtor de casas. Mas vocês já viram o João de Barro fazer uma casa de praia assim, estilo mediterrâneo? Já viu? Vocês já viram uma aranha, de repente, fazer uma teia de 2 andares, assim, com puxadinho, piscina, para ela tomar banho? Já viu isso? Não. Porque eles seguem uma lógica natural, eles seguem um modelo pré-definido, quase que determinado. O homem, ele tem essa capacidade de questionar, de pensar, de intuir, por isso, o espírito que tem o princípio inteligente, portanto, o espírito com E maiúsculo, porque esse espírito, você fala o espírito da coisa, e etc., é um espíritozinho com E minúsculo. Mas o espírito com E maiúsculo, ele só encarna em corpo que tem capacidade cognitiva. Que pode ser esse, pode ser em Marte, pode ser em Vênus, em Saturno, no planeta que a gente não sabe o nome, em qualquer lugar, porque existe um outro princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, já falei, reencarnação, comunicabilidade entre vivos e mortos, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados e a existência de Deus. 5 princípios. O 6º, que não é exatamente assim tão, mas que está de forma transversal, é que nós evoluímos. Nós temos na reencarnação o mecanismo da expansão da consciência, portanto, da evolução do espírito. E é por isso que a gente está aí. A história, se vocês quiserem ver, de Elias, está em Mateus, capítulo 17, versos de 9 a 13. Tá bom? Uma vez, vou contar a história para vocês. Minha irmã me deixa em cada situação assim, embaraçosa. Ela ligou para mim e disse assim: eu estou no meio de um culto evangélico. Ela foi na casa de uma vizinha que é evangélica, fazer um evangelho com ela. E chegou lá no meio, ela deve ter falado da reencarnação, e a vizinha perguntou: me diga na Bíblia, aonde está escrita essa coisa de reencarnação? Aí ela me ligou. Aí ela falou assim, ela me chama de Tasso, né? Aí ela fez assim: Tasso,
Me diga aí na Bíblia onde está a reencarnação. Eu disse, você quer de forma explícita ou de forma implícita? Essa aqui é a forma explícita. Se você quiser mostrar para seu amigo que não acredita, que no Evangelho tem, pode seguramente nesse lugar que você vai achar tudo lá. Bom, uma outra coisa importante é que quando a gente fala de reencarnação, dentro da doutrina espírita, a gente vê que isso foi uma construção mais do que uma revelação. Os espíritos que chegavam para se apresentar na sociedade parisiense, que era o laboratório que Allan Kardec criou para fazer os experimentos com a mediunidade, eles traziam seus relatos do mundo espiritual e existiam alguns espíritos que não falavam em reencarnação. Por razões óbvias. Porque quando o espírito desencarna, ele não lembra de tudo, não, gente. Ele não lembra das vidas que teve. Ele desencarna, às vezes, achando que está encarnado. Esse negócio que a gente vê em filme acontece, o espírito desencarna e não sabe nem que morreu. Ele fica na casa dele tentando conversar com as pessoas, fica zangado porque ninguém dá atenção para ele. Isso acontece. Agora, esses espíritos diziam para Kardec que esquecesse essa ideia, porque alguns falavam que tinha reencarnação, outros diziam que não. E Kardec começou a analisar o seguinte: qual é o fundamento que justificaria, dentro de uma lógica da bondade de Deus, a reencarnação? Deus é bom? Para que Deus seja bom, é preciso que aquele filho que a mãe perde nos braços, aquele ente querido que desaparece, aquela onda que leva centenas de milhares de pessoas, é preciso que tenha uma explicação boa para aquilo ali. Porque senão a gente fica achando que ali não tem bondade. Afinal de contas, quem perde um ente querido sabe a dor profunda que aquilo causa no peito. Então, a lógica do pecado e do castigo, ela só se explica através do fenômeno da reencarnação. Porque se você olhar uma criança, qual foi o erro que a criança cometeu nessa vida? Aparentemente nenhum. Mas ela nasce com uma doença congênita que impede que ela tenha uma vida normal. É como se ela carregasse um estigma pesado na sua existência. Então Kardec vai dizer que a partir da lógica da bondade de Deus, da dinâmica evolutiva, não existe outra explicação que não seja a reencarnação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Allan Kardec, ele não acreditava em reencarnação. Ele não era reencarnacionista. Tornou-se por uma questão de lógica, tornou-se por uma questão de fundamentação lógica. Então, na Revista Espírita, ele vai trazer muitas dessas considerações em relação à construção da ideia, né? E ele diz ali, quando surge uma ideia, a gente fica no papel de observador, não crítico. Vamos observar, vamos fazendo a abstração da origem, sem nos deixar fascinar pelo brilho de nomes pomposos, vamos examinar como se examinasse uma pessoa normal, mortal, e vemos se aquilo que ele está trazendo faz sentido ou não, se dá conta de tudo, se resolve as dificuldades. E ele diz assim, foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não tínhamos adotado, embora vinda dos espíritos, senão após haver reconhecido que ela só, e só ela, podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. E isso
abstração feita das provas materiais que diariamente são dadas a nós e a muitos outros. Pouco nos importam, pois, os contraditores, ainda que sejam espíritos, desde que ela seja lógica, conforme a justiça de Deus. Essa forma de Allan Kardec tratar o espiritismo deu a ele substância, para que a gente possa entender o espiritismo hoje de uma maneira muito tranquila. Allan Kardec não se fascinava por espíritos. Existia um médium na sociedade parisiense chamado Sr. Rosen, e ele incorporava um espírito chamado Espírito de Verdade. Vocês já ouviram falar, porque o Espírito de Verdade é o grande mentor da doutrina, né? Ele é o grande maestro de toda a codificação. E quando o Sr. Rosen começou a dar comunicações do Espírito de Verdade que não tinham, olha bem, o DNA das comunicações históricas do Espírito de Verdade, Allan Kardec rechaçou as comunicações e o Sr. Rosen fez o quê? Dou R$1, se vocês adivinharem. Vocês não querem R$1 não, né? Ah, bom, acabou a aposta. O Sr. Rosen abandonou a sociedade por melindre. Melindre, ele ficou melindre. Como assim você vai duvidar da minha comunicação fantástica do Espírito de Verdade? Então, Allan Kardec era muito cético, muito fechado, usando a linguagem do século XIX, ele era muito positivo nesse aspecto. Ele era muito, me mostre aí, deixa eu ver. Então, por isso, tudo que ele escreveu com base em observações, em fundamentações, e a reencarnação, que era um fundamento, não estava fora disso. Aí tem umas questões, conforme já disse do meu amigo, que não acredita na reencarnação, tem muita gente que não acredita em reencarnação. Alguém aqui não acredita em reencarnação? Levanta a mão, por favor. Pode levantar, a gente não tem problema não, a gente às vezes tem mesmo a dúvida, e ter dúvida é bom às vezes. Não, né? Todo mundo aqui acredita. Pois é, mas tem gente que não acredita e age como se não houvesse. O problema de você não acreditar numa coisa, eu não acredito na Arca de Noé, por exemplo. E não vejo como isso possa impactar a minha vida. Mas não acreditar que eu voltarei, o que é que vocês acham? Tem impacto na minha vida? E como tem, não é verdade? Porque eu voltarei para colher os frutos das árvores que eu plantei. Então, se eu sou o construtor da minha vida, quando eu voltar, eu voltarei sendo eu mesmo, não Paulo, mas o mesmo Espírito, numa construção evolutiva, colhendo os frutos que eu planto e recolhendo as coisas que eu espalho pelo caminho que eu percorro. Então, se eu considerar que há uma finitude, o que vai ser minha vida? Uma distração. Imagine que nós soubéssemos que a vida acabou. Acabou, passou a régua, ninguém se preocupa com morte. Por quê? Porque quando a pessoa morrer, gente, não tem consciência de nada, apagou. Por que a pessoa vai ter medo de morrer? E enquanto a pessoa não morre, a pessoa não precisa se preocupar com a morte, porque a morte não chegou. Olha que legal. Isso é bem epicurista. Mas a morte chega. E aí, após morte, acontece. Já existem provas irrefutáveis. Depois de um espírito como Francisco Xavier, encarnado, dando tantas demonstrações da imortalidade da alma, não é possível que uma pessoa diga isso não existe. Eu posso até não gostar da ideia, porque não combina com o meu modelo religioso, com a minha matriz religiosa, não combina com a minha filosofia de vida. Eu quero aproveitar a minha vida, não me fale desse negócio de voltar, não, eu quero aproveitar agora. Então, minha vida é samba lelê, sapé caiaiá o dia todo. Eu só quero diversão. Minha vida tem que ser uma Disneylândia, eu tenho que estar me aproveitando de tudo o tempo inteiro.
Agora, se eu sei que eu volto, muda. Então, mesmo que eu não acredite, a reencarnação vai impactar na minha vida, portanto, a importância fundamental de a gente compreender a reencarnação nos seus fundamentos, porque não é só voltar, é para que eu vou voltar. Aonde eu vou voltar? De que jeito eu vou voltar? Por que que eu voltei dessa forma e não de outra forma? Por que que eu nasci aqui e não nasci em outro lugar? Alguém aqui já fez essa pergunta alguma vez? Quando vocês eram pequenos, eles estão muito tímidos hoje. Quando vocês eram pequenos, vocês já falaram assim para sua mãe e para o seu pai, eu não pedi para nascer? Alguém aqui já falou isso? Falou, né? A gente vai ver o que é que significa isso daqui a pouco. Bom, então, mesmo que eu não creia, olha só como é que Allan Kardec, ele vai falar na questão 222, o Espírito, ele está fazendo uma pergunta para o Espírito, e o Espírito responde assim, ó, eu vou te perguntar apenas se essas pessoas imaginam que Deus pediu algum parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Porque a pessoa pode dizer assim, mas eu não acho que deveria ser assim. Eu acho que a encarnação devia ser uma coisa mais estética, né? Devia ter uma festa, a pessoa devia vir com a carteira de identidade, com o currículo vitae. A gente podia lembrar. Aí o Espírito diz assim, vem cá, você acha que Deus vai te perguntar como é que regula o universo? É do jeito que é e a gente tem que entender do jeito que é. Não adianta querer mudar, porque também mudar a reencarnação, dizer que a gente reencarna em muriçoca e etc., isso não muda a reencarnação. O fato, a maneira como a gente acredita nisso não muda 1.000 réis da reencarnação, ela continua sendo a reencarnação do jeito que é. Porque as leis de Deus, elas são imutáveis. Elas não dependem do querer. Elas são assim. E a gente deve compreendê-las e nos adequar a essa lei e não tentar mudar. Porque mudar a lei só funciona na cabeça da gente. Olha só o que Kardec dizia nessa mesma questão 222. Assim, tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer a contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo que venha dos espíritos, esse deles aqui é dos espíritos, da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens. Eu trago sempre esse texto para vocês entenderem como é que Kardec pensava. Porque existia um princípio na doutrina espírita chamado de universalidade do conhecimento. Ele conversava com o médium e com o espírito, fazia uma pergunta. Aí ele ia para outro centro espírita, para outro lugar, conversava com outro médium, outro espírito, fazia uma pergunta igual, de um outro viés, e recebia respostas parecidas. Ele fazia correspondências, recebia respostas parecidas. As respostas coincidentes, ele entendia que eram verdades universais. Era o seu método de fazer. Então, ele não acreditava em qualquer coisa que vinha dos espíritos. Hoje a pessoa recebe uma comunicação mediúnica. O médium escreve um livro e publica. E não quer saber se aquilo é verdade ou não. O que mais existe hoje é conto da carochinha sobre o mundo espiritual. Histórias que não param em pé de jeito nenhum. Mas ele recebeu de um espírito, bota lá na capa, pelo espírito de fulano. Aí você acha que é verdade. Nem tudo, né, já dizia João, nem tudo que vem da espiritualidade precisa ser assumido, ipsis verbis. Primeiro você verifica a qualidade do espírito, para você saber se aquela mensagem realmente tem fundamento, se pode ser passada adiante, se é algo que realmente se sustenta. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque faz parte da nossa condição de espíritas ser. Não comprar qualquer coisa pelo preço de capa. A gente precisa estudar,
precisa compreender as coisas para quando a gente lê, a gente não ficar fantasiando demais, porque a coisa que mais existe hoje é a possibilidade de você fantasiar sobre algo que você não pode ver. A pessoa diz, ó, lá no mundo espiritual, por exemplo, o povo vive tal, e descreve como é que o povo vive no mundo espiritual. Você não sabe, entendeu? Então, por isso é que Kardec realmente traz a reencarnação de uma forma muito positiva, clara, profunda, muito racional. Então, ele continua dizendo assim, admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Admita-se que existe a possibilidade de uma vida depois de outra vida, e eu compreendo por que uma criança nasce doente. Eu compreendo por que é que alguém tem uma vida tão curta e outros têm uma vida tão longa, por que é que uns são ricos, outros são pobres, por que é que uns vivem na felicidade e outros vivem na tristeza, por que é que uns são criminosos e os outros são bondosos. Por quê? Eu entendo quando a gente vê a sucessão das vidas. Fora isso, eu teria que admitir que Deus faz espírito bom e faz espírito ruim. Se nós fôssemos criados no momento da concepção, enquanto espíritos, eu teria que admitir que a gente faz uma loteria para saber naquele momento o que é que eu serei, bom ou mal. Mas se eu tiver a ideia de uma sucessão de existências, o conjunto dessa obra vai determinar o que eu sou, o que nós somos. Tudo bem até aí, gente? Bom, agora começa a ficar legal. O que é o espírito? Alguém, por favor. O que é um espírito? A gente sabe porque a gente é. A gente já foi para o plano espiritual e já voltou. Pelo menos até aqui a gente já acredita nisso. Agora, o que é o que a gente é? Não precisa ter compromisso nenhum com a perfeição da resposta. Eu só queria ouvir o que é que vocês pensam que a gente é. Vou arriscar, viu? Boa noite. Pois não. Vida consciente, talvez? Vida consciente. Está valendo. Pois não. Energia. Energia. Mais alguém? Vamos lá. Vocês estão tímidos mesmo hoje, viu? Mas vamos caminhando. Imagine a seguinte situação. A pessoa chega no deserto do Saara sem nenhum instrumento, nada, nenhum material, nada, absolutamente nada. A única coisa que ele vai achar é areia. E ele começa a ter a necessidade de fazer uma casa. Se ele for construir uma casa, ele vai ter que construir uma casa com o quê? Com areia. Se ele tiver que fazer uma estrada, ele vai ter que fazer essa estrada com o quê? Com areia. Qualquer coisa que ele queira construir, ele só vai construir com o que ele possui. E tudo que ele fará terá na sua essência a matéria-prima que ele usou para construir o que ele quer construir. Tudo bem? Areia. Agora imagine o seguinte, no começo de tudo havia quem? Ou o quê? Deus. Deus resolve criar. Um dia eu ainda perguntarei para ele por que ele fez isso. Ele resolve criar. Ele cria as coisas com base em quê?
nele mesmo. A única coisa que dispõe é ele, com sua energia, com seus campos de força, com sua inteligência, com suas capacidades, com suas possibilidades e potências, ele cria consigo mesmo. Donde se conclui que tudo que promana de Deus carrega em si a divindade. Porque foi a matéria-prima constituinte fundamental que deu origem a tudo. Não existe nada do universo que não seja totalmente constituído de Deus. É claro que a gente não vai pensar aqui em Deus como um ser, um homem, um indivíduo que está sentado lá num trono cuidando da vida da gente. Nós estamos falando de uma energia que Allan Kardec se ocupa disso na primeira questão do Livro dos Espíritos. Ele pergunta o que é Deus? E o Espírito responde, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. O que é a causa primária? É a primeira causa, é a causa fundamental, é a causa necessária e suficiente para que tudo acontecesse. Então, tudo o que aconteceu depois do ato criador de Deus foi feito com matéria divina. Vou usar essa expressão matéria divina para ficar bem claro do que eu estou dizendo. Mas eu já estou olhando a cara de vocês aqui, vocês estão meio assim com a sobrancelha virada, porque eu falei que Deus criou. E há quem pense que Deus não criou. Que a natureza possui a sua própria dinâmica e que Deus é um elemento constituinte desta força e que eventualmente intervém nesta natureza. Por isso é que existe uma separação entre a criatura e o Criador. Vocês concordam que existe separação entre a gente e Deus? Por que vocês acham que existe essa separação do ponto de vista da nossa consciência? Qual é a demonstração que vocês poderiam ter do ponto de vista da compreensão de que a gente está se sentindo separado de Deus? A energia é uma coisa até mais simples do que isso. Talvez a minha pergunta não esteja sendo capaz de dizer da simplicidade do que eu estou perguntando a vocês. É porque quando a gente fala com Deus, a gente diz, Senhor, vem até mim, ou dá-me uma chance de ir até você. Quando eu quero ir falar com Deus, quando eu quero ir a Deus, não tem essa história? Pressupõe que Deus está num lugar que não é o que eu me encontro. Então, se Ele está lá e eu estou aqui, existe um espaço entre nós dois, existe uma separatividade. Então, nós não estamos falando deste Deus separado, estamos falando de um Deus imanente, um Deus que é presente o tempo todo em nossa vida. Só que não é isso que a gente vê. Porque se nós fôssemos divinos, totalmente divinos, como seria o nosso agir no mundo? Seria igual ao que a gente age hoje? Quando a gente vê uma pessoa dizer assim, eu vou fechar a rua com meu fuzil, aí vocês assim, isso aí é divino? Pensa assim? Faz sentido pensar que não é? Por que é que um ser humano consciente, racional, divino, não age como divino? Ignorância. E o que é ignorância? É não saber. Quando você ignora, você não sabe. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, quando a gente começa a ler o Livro dos Espíritos, alguém chama a gente de ignorante e a gente tem que achar isso bom. Sabe por quê? Porque essa ignorância é o motivo da gente viver como a gente vive. Eu não sei o que eu sou.
Eu não sei que sou divino, não sei o que isso significa na minha vida. Mas existe um propósito na minha existência. Qual é? Questão 132. Deus impõe ao Espírito a reencarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. E o que é a perfeição? Espera aí, botar o microfone aqui. Não? Sem microfone? Ô povo tímido. Você falou o quê? Vá. A divindade, é por isso que eu estou dizendo, eu vou fazer que nem Sócrates, né? Porque Sócrates, quando chegava de junto dele, alguém falava assim, mas que coisa linda, ele falava, o que é a beleza? A pessoa dizia assim, o sol, não, o sol é lindo, eu quero saber o que é a beleza. Então, o que é a perfeição, gente? O conceito. Não é coisa perfeita. Coisa perfeita a gente sabe assim intuitivamente o que é. Mas quando a gente pensa na perfeição, a palavra perfeição, ela tem um significado. O prefixo per, tudo que começa com per, quer dizer totalmente. Permanente, perpassar, perfurar. Tudo que começa com pé é totalmente. Então, perfeito é o quê? Feito totalmente. O que significa uma coisa ser feita totalmente? Quando uma coisa já foi completada, uma coisa já atingiu tudo o que tinha que ser feito, já foi feito. O que é que significa isso? Que ela não pode melhorar. Você não pode melhorar o perfeito. Por quê? Ele chegou na sua forma máxima de ser. Então, ser perfeito significa dizer que o espírito vai evoluir até o máximo da sua capacidade existencial. E qual é a nossa capacidade máxima existencial? O divino que está em nós. Seja lá o que isso signifique. Ou seja, se eu tenho dentro de mim potências angelicais, elas vão se manifestar como atos da minha existência a partir da minha evolução. Entende que o sentido da consciência em evolução é adquirir a capacidade de possuir-se totalmente, ser dono de todas as nossas faculdades. Então, a ignorância nos faz agir como seres apáticos, separados, cada um vivendo no seu mundo, egoístas, com medo, ansiedade. Isso tudo é da ignorância. Mas quando o indivíduo adquire a sua capacidade plena de ser o que é, ele não tem mais medo de quê? Ele tem ansiedade por quê? Ele é apenas harmonia. A ideia da divindade em nós é que nós sejamos harmônicos com as leis divinas e não sejamos mais dissonantes com essas leis, em relação a essas leis. Em um determinado momento, quando fala sobre o bem e o mal, os espíritos vão dizer que o bem é tudo que nos aproxima das leis de Deus e o mal é tudo que delas nos afasta. Ou seja, quando eu me aproximo das leis e vivo em conformidade com elas, e eu não estou falando do decálogo de Moisés, tá bom? Eu estou falando de leis que são leis cósmicas. A lei de equilíbrio, a lei de reprodução, a lei de progresso, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de trabalho, a lei de adoração, são leis divinas. E elas têm uma lógica no encadeamento apresentado por Allan Kardec. Então, se a notícia ruim é que eu fui feito simples e ignorante, qual é a notícia boa? Que um dia eu serei perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Jesus já tinha dito isso. E ele falou mais, vós sois
deuses. Se tiverdes fé do tamanho de um caroço de mostarda, serão capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Isso é empoderador? É diferente de dizer que nós somos pecadores, que nós temos um pecado original, de que nossa missão aqui é sofrer, de que o mundo é um vale de lágrimas, de sofrimento e tristeza. O mundo é um vale de ignorância. Por isso é que a gente vive como vive. O que Buda dizia sobre a felicidade? Quem conhece Buda aqui sabe o que ele dizia sobre as nobres verdades budistas? Alguém? Qual seria a primeira nobre verdade? Incontestável. Todo ser humano sofre. É verdade isso? De alguma forma? Por que é que a gente sofre? Porque a gente se apega ao que não nos pertence. Olha como é legal isso. Eu tenho um cachorrinho lá em casa que eu sou louco de paixão por ela e ela por mim. Um Shih Tzu. Só falta falar, que eu acho que ela fala já, eu só não consegui ainda entender o que ela quer me dizer. Essa cachorrinha é minha? O que é que vocês acham? Agora botaram o nome novo, né? Tutor. Tutor, né? Esse povo. Não, sabe por que ela não é minha? Porque a qualquer hora o dono me tira e eu fico sem. E eu não tenho a quem reclamar. Então não é minha. Mas eu me apeguei, sem levar em consideração que ela não é minha. E que um dia o dono vai levar. E na hora que o dono levar, eu vou sofrer. E qual é a solução, segundo o Buda, para eu não sofrer? Desapegar. Desapego não é desamor. São coisas diferentes. Desapegar é você perder a ilusão de que você controla o que você não é capaz de controlar. É você entender que as coisas são como são e você não tem nada o que fazer contrário a isso. E quando a gente vive em relação a isso, a gente não sofre quando isso se mostra verdadeiro. Então, observe que, no fundo, o que nós estamos falando aqui é transformarmos a nossa vida a partir da perspectiva da reencarnação, sabendo que eu sou um viajor, um ser em evolução e, portanto, o único objetivo da minha vida é evoluir. O resto é o que acontece na estrada. Por que eu venho naquela casa? Porque aquela casa vai representar um eixo temático, porque toda encarnação é temática, da minha necessidade. Por que eu vou viver essa experiência e não outra? Porque essa experiência é a experiência mais importante para mim e não outra. Por que a vida do outro é diferente da minha? É porque aquela é a experiência dele. Por que eu não posso ficar olhando a vida dele? Seria o mesmo que eu pegar na escola e trocar o livro com uma outra pessoa de uma outra classe, achando que o livro dele é melhor do que o meu. Vai dar certo isso? Porque eu estou matriculado numa série estudando o livro do outro. Vai dar certo, gente? Claro que não vai dar certo. A gente passa o tempo todo prestando atenção na vida dos outros, esquece que nós temos uma vida, nós temos um cenário, nós temos uma missão e nós temos um papel a cumprir aqui. Então, o que eu estou falando para vocês não é de um fenômeno, de um espírito que renasce num corpo, é o sentido da vida a partir da reencarnação. A possibilidade de voltar. Seria muito ruim se a gente ficasse... Imagina só, uma vida só. Eu dei azar, nasci no Polo Norte, não conheci Jesus, não conheci Maomé, não conheci Buda, só gelo. Aí eu morri, vou para onde? Sem céu. Vou fazer parte do movimento sem céu, né não? Não tem para onde ir.
Porque um vai para um lugar, o outro vai para o outro. E quem não tem nada, vai para onde? Então seria muito ruim que eu ficasse ad infinito no lugar perpetuamente ali congelado. Então eu faço as minhas peripécias, como vai dizer Leibniz, eu faço as minhas danações, pago, resolvo conflitos, ressignifico, enfim, o nome que vocês quiserem dar, e continuo libertando a minha estrada, tirando aquilo que me atrapalha a visão e que me saneia, né? Essa evolução vai me sanear a ignorância que eu trago desde berço. Pois não? Boa noite. Boa. Paulo, então, a partir da sua fala, eu posso, na próxima oportunidade que alguém me perguntar o que é o espírito, né, eu posso, de repente, dizer que é a centelha divina, Sim. Porque, também partindo de uma outra máxima, no sentido de que conhecereis a verdade vos libertará. Justamente da questão da ignorância, e aí a ignorância como a obscuridade. E aí, toda vez que eu conheço um pouco mais, eu me liberto dessa escuridão e aquela centelha divina vai se tornando um todo luminoso, um todo iluminado até se tornar algo completo. Muito bem. Se eu pudesse aplaudir, parabéns. Vamos, salva de palmas para a nossa querida amiga. Parabéns, é isso aí. Totalmente. Professor, eu não conheço a doutrina de Buda, certo? Mas eu não acho que a gente sofra só porque a gente se apega, não. O sofrimento, ele passa, o ser humano ele é tão complexo que o sofrimento passa por diversas questões. A gente sofre, por exemplo, tem pessoas que sofrem quando sabem de um desastre natural, por exemplo. A pessoa fica com aquela mágoa daquilo que aconteceu, que matou. As queimadas por exemplo, as queimadas do Pantanal, que milhares de animais morreram, e espécies vegetais, etc. Isso causa um sofrimento, em mim causa. A gente sofre quando a gente vê o outro sofrer. Então, assim, eu não tenho apego àquela pessoa, muitas vezes nem conheço, mas aquilo me causa uma empatia e isso me faz sofrer também. Então, eu não concordo que seja somente a questão do apego que leva a gente a sofrer. Fora que tem o sofrimento físico real. Tem o dor. Tem gente que tem dor crônica, que passa a vida inteira sofrendo com aquilo. Então, eu acho que a coisa é um pouquinho mais ampla. Eu entendi. Perfeitamente. E acho que você tem razão. Apenas a gente tem que considerar que todos os fenômenos físicos, materiais, eles podem não serem apresentados como apegos meus, diretos, objetivos, mas eles são uma espécie de apego à existência carnal, porque a finitude dela me afeta. Seja de uma pessoa desconhecida, de um animal, de uma planta. No momento em que eu sinto essa condição, que é uma lei natural da destruição, eu percebo e sofro, eu estou tendo uma visão de apego sobre isso. É isso que Buda quer dizer. Não está falando das emoções somente. Eu usei o exemplo aqui do cachorrinho, que é mais próximo. Mas você trouxe um exemplo mais distante. E com relação ao sofrimento físico, mesmo tem pessoas que são capazes de passar por esse sofrimento sem as reclamações, digamos assim, que são naturais desse tipo de sofrimento. Isso tem a ver com os nossos graus evolutivos, nosso nível evolutivo. Então, quando o Buda fala isso, ele está falando de um grau de ressignificar a própria existência material. Eu não sou matéria, o mundo material não é a minha essência existencial. A minha essência existencial é espírito no pensamento dele. E por isso eu devo viver aquilo que afeta o espírito, aquilo que liberta o espírito. Tá certo? Mas você entendi seu raciocínio. Tudo bem, gente, aí? Então, a notícia boa é que a gente evolui e que a gente fica perfeito. Aí tem uma musiquinha que diz assim: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Vocês conhecem essa música? Não, né? Não toca no rádio? Bom, aí tem uma outra palavra muito legal, que é a expiação. A expiação aparece para a gente como sendo
uma marca registrada do planeta. No mundo de provas e expiações, quer dizer que nós que estamos aqui na Terra estamos passando por esse tipo de dificuldade o tempo inteiro. O que é expiação? Dor e sofrimento. Mais alguma coisa? Hã? O preço? O preço que você paga. Essa é a impressão que a gente tem realmente, porque isso é o que apresenta. É a forma de fazer. Então, a palavra expiação, ela tem um prefixo ex, pius, botar para fora a pureza. Olha que legal. Por que é que a gente está sofrendo? É castigo? Não. É uma maneira da consciência centrar-se em si mesmo para poder, a partir desse entendimento, repensar a sua forma de estar no mundo. Vocês já viram alguém discutir uma relação no fundo de um trio elétrico? Vocês já viram alguém assim lá em Dubai, tomando champanhe, naquele hotel 200 estrelas, aí a pessoa está ali numa festa, vendo tudo lindo, aí diz, agora eu vou pensar na vida, faz assim? Agora, diga um lugar que a gente pensa na vida, que todo mundo chega lá e pensa, diga aí, hospital, cemitério, porque choca a gente, quando a gente vê uma catástrofe grande, quando a gente vê que a humanidade, não sei o quê, a gente começa a pensar. Eu tinha um tio meu que dizia assim, nós somos tudo um licuri, olha como ele dizia. Porque há uma fragilidade na essência humana e, ao mesmo tempo, uma suposta força que nos coloca no mundo como se a gente fosse os titãs, não é assim? Então, dentro dessa condição, a palavra expiação, ela vai se apresentar como sendo a possibilidade de o espírito ter contato com o seu tema principal daquele momento, de uma maneira tal que ele não consiga se desvencilhar dele assim tão facilmente. Vocês vão entender quando eu mostrar aqui o processo da reencarnação, como é que a gente é atraído pelos nossos temas, como é que nós somos sugados pelos nossos temas, por que a gente reencarna naquele contexto, como é que a gente constrói essa história. Isso tem a ver justamente com a questão da consciência. O Espírito Agostinho, só um minutinho, viu? O Espírito Agostinho, ele vai dizer, num texto chamado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que o Espírito está no plano espiritual e ele antevê uma glória do futuro, que é um espírito livre, e ele pensa, como posso ser assim? E aí alguém aponta lá na condição da sua retaguarda e diz, ó, você não consegue ainda fazer essas coisas porque você está amarrado em determinadas condições da sua evolução que você ainda não conseguiu se desvencilhar. Alguns temas que você não resolveu muito bem. E o Espírito vai, então, fazer algo que é implorar uma reencarnação redentora e, às vezes, com algum grau de sofrimento. Pois não? Boa noite. Boa. Nessa temática da expiação, na hora que eu estava lendo o capítulo da aula de hoje, tem uma parte que fala que cada espírito, na hora que reencarna num corpo. E eu fiquei muito curiosa quando a gente percebe os casos de gêmeos siameses, sim, e que em alguns não é nem impossível fazer cirurgia. Sim. E eles passam essa encarnação inteira grudados num único corpo. E eu li recentemente até uns casos bem interessantes de pessoas que tinham duas cabeças, um único corpo, e uma namorava, a outra não queria namorar. Enfim, toda uma construção ali de duas vidas que compartilhavam um mesmo corpo. E eu fiquei muito curiosa, porque o capítulo diz uma coisa, mas a gente, às vezes, vê que são expiações, né?
Mas, assim, como é que se dá isso em termos de processo e de acordos, né? Como é que isso... a visão do espiritismo nesses casos. Vamos chegar lá daqui a pouquinho, tá? Eu vou te mostrar exatamente isso. Tudo bem aqui? Por não. Paulo, voltando rapidinho, você deu o exemplo ali, aqueles exemplos de momentos prazerosos que a gente não passaria pela expiação, e trouxe aqueles mais tristes. Só para corrigir, viu? Eu não falei isso. Eu falei que a gente não pensa bem na vida quando está bem. Não, você deu o exemplo de momentos prazerosos. Sim. Eu acho que você começou a responder o que eu quero saber. Aí, digamos que você está lá na Baía de Todos os Santos, ali no Solar do União, refletindo sobre a vida e tudo aquilo que você poderia fazer de melhor, trazendo até algumas lembranças daquilo que poderia ter feito diferente. Isso faria parte da expiação também? Pode. Mesmo sendo aquele... Não, a expiação não é pensar na vida. Sim. A expiação, ela vai ser uma espécie de lembrete doloroso de que há algo em mim que precisa ser observado. É uma marca, é um marcador somático, psíquico, espiritual, que eu trago na minha experiência. Não é uma prova. A diferença da prova e a encarnação e a expiação é que a expiação olha para trás, para o que eu fiz, e a prova olha para frente, para o que eu quero fazer. Então, as provas são aquelas condições que vão ser colocadas na vida do personagem para que ele possa saber se ele já é capaz de lidar com certos ambientes. Então, por exemplo, o espírito ele tem encarnações de roubo, de furto. E ele não quer mais isso, ele quer sair dessa. Você acha que ele vai nascer num lugar onde não tem essa tentação? Não, ele vai nascer no lugar onde a bagaceira está comendo lá e ele vai ser convidado a roubar. Só que ele vai dizer não. Isso é uma prova. O que é uma expiação? Expiação você não tem muito como sair dela. Porque a expiação é uma perna que não está funcionando, é uma paralisia cerebral, é uma condição psíquica atormentada, é uma família que você chegou ali e tem um ente seu que é dependente de você, que você não pode abandonar. Então, essas são condições expiatórias, que você não é só uma prova, é uma experiência de vida mesmo, que isso leva a você fazer. O que eu estou falando é que essas expiações, elas têm realmente um tema, porque elas são chamarizes para que o espírito olhe o tema e diga assim, eu preciso sair daqui justamente com o inverso. Então, o que me é colocado? Se meu problema é egoísmo, o que me é colocado é algo que a saída é justamente o processo inverso do egoísmo, a abnegação, o devotamento, o desprendimento. Agora, isso pode ser resolução para outra vida, não nessa aqui, porque essa aqui eu vou passar uma história que às vezes eu não posso mudar. Então, teve um rapaz aqui em Salvador, recentemente, que ele tem uma figura, o corpo dele é extremamente estranho, porque os braços e as pernas são todos deficientes, ele não consegue fazer nada. E o pescoço dele é virado para trás, quer dizer, a cabeça dele é virada para trás, ele enxerga o mundo de cabeça para baixo. A cabeça dele fica aqui, virada aqui, como se fosse um capuz. Vocês viram esse rapaz aqui em Salvador? Ele escreve com a boca. Escreve. Dá palestras motivacionais. Aí a gente vê que é uma vida, às vezes, uma vida difícil, ela vai ser muito mais difícil conforme seja a resistência do espírito em viver a experiência que lhe foi dada. Às vezes o espírito passa por uma experiência dessa e ao invés dele simplesmente sentir a dor, ele sente o prazer e a satisfação de ter vivido essa vida e ter sido o exemplo da remissão de outros que viveram e conviveram com ele e se motivaram para se melhorar. Às vezes a pessoa está com uma unha encravada, vê uma pessoa dessa, opa, a gente pode pensar diferente. Então, encarnação, gente, é uma coisa subjetiva, cada um vai ter a sua, e o grande mérito da encarnação é saber como você vive o que você está sendo convidado a presenciar. Pois não? Professor, seria a expiação uma necessidade de evolução do espírito? Sempre. É obrigado a passar por aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui da expiação para vocês verem como é que ela funciona. Vamos supor
que essa aqui é a linha da harmonia do universo. E eu venho andando. Eu sou atraído por ela e estou andando, mas eu tenho livre-arbítrio. Chega nesse ponto, me dá uma vontade de tomar esse rumo aqui. Onde é que está a harmonia? Está aqui. Mas eu quero ir para aqui, que aqui é legal, aqui é divertido, aqui é bacana, só que aqui é desarmônico. Porque eu estou criando um campo desarmônico na minha vida ou na vida de alguém. O que a natureza faz comigo? Ela começa a me empurrar de volta. Qual é o objetivo disso aqui? É me trazer de volta para isso aqui. Não é castigo. O nome disso aqui é causa e efeito. A causa e o efeito. Então, Deus não castiga ninguém. A gente é chamado para um eixo de desenvolvimento e progresso. A nossa condição, o nosso teotropismo, somos atraídos para Deus, porque a nossa condição essencial nos puxa para Ele. E toda vez que a gente faz esses desvios por ignorância, a natureza me puxa de volta. E como é que ela faz isso? Às vezes através de um processo de dor. Às vezes através de uma reencarnação. E olha, grande parte dessas reencarnações são solicitadas pelo Espírito. O Espírito pede para vir naquela condição. Às vezes, por misericórdia, entidades venerandas chegam para o Espírito e dizem, não vai descer assim não, porque assim você não vai aguentar. Então, nem todo Espírito tem a condição de pedir uma expiação. Normalmente, elas são feitas por automatismo, para que o Espírito possa se lembrar mesmo daquela dor, e às vezes a falência faz parte do processo. Tem espíritos que não aguentam e tiram a própria vida. O caso dos siameses é um caso interessante, porque em espiritismo, gente, não existe uma resposta única para as coisas. Você diz assim, ó, esses dois que estão aqui, encarnados, porque você tem duas cabeças, você tem duas personalidades, você tem duas histórias, você tem dois espíritos ali convivendo, numa espécie de um condomínio. Aqueles dois espíritos ali podem ter sido inimigos do passado, que de tanto se separarem, a única forma de se ajustarem é virem fisicamente juntos, para não ter como se separar, e terem que conviver. Pode ser que seja uma experiência de completação, reencarnacionista também, de reencarnação, que tem espíritos que dizem, não, eu vou descer aqui, tem um restinho ainda aí de desarmonia, eu vou descer desse jeito aqui para poder já me... E tem também histórias, como, por exemplo, as próprias dinâmicas do próprio espírito, no caminho dele, no sentido da sua própria vida, né? Então, isso tudo pode ser explicação para uma encarnação, não tem exatamente uma resposta única. Ah, eu estou brigando com meu marido, pode passar. Eu estou brigando com meu marido porque a gente brigou em outra encarnação. Existem os problemas de encarnação, existem os problemas da vida atual, que são muitos, viu? A minha dúvida, Paulo, em relação às expiações, assim, quanto mais as expiações, mais perto a gente está da perfeição. A gente ouve muito assim, os humilhados serão exaltados, eu não sei o que você está sofrendo na Terra, porque está mais perto de chegar num... Na verdade, isso é um pouco mais complexo, porque, de novo, assim, só para colocar, eu digo a você, pode ser que uma expiação dolorosa seja uma expiação de completação, são completistas. São aqueles que estão finalizando o seu processo de depuração dentro da escala evolutiva. E você percebe muito porque eles passam por isso como se estivessem brincando num playground, eles não sentem esse tipo de problema. João da Cruz, ele vivia com os estigmas, e aquilo dói um bocado, porque as feridas abriam pé, mão, ele tinha ferida no corpo. E as freiras que cuidavam dele reconheciam suas bandagens porque elas exalavam um odor de perfume, de rosas.
Enquanto as outras tinham o cheiro ali da carne podre, a dele era perfume de rosas. Então ele tinha uma energia contagiante, mesmo apesar do seu corpo estar passando por um sofrimento terrível, que ele sofria bastante fisicamente. Então, tem outras pessoas que têm problemas pequenos e que transformam num grande problema, ampliam o problema. É uma percepção. Às vezes a vida é simples, mas a pessoa cria aquilo como se fosse uma cruz imensa. Vocês conhecem a história do cara que foi escolher a cruz da vida? Conta a história que um rapaz, uma vez, ficou muito chateado com Deus e foi reclamar da vida que ele tinha. E chegou lá e disse assim, eu queria tanto que o Senhor me aliviasse, porque essa cruz que você me deu para carregar está muito pesada. Aí, ele fez, está pesada? Tá. Então, vem cá. Abriu uma porta de um quarto, o cara entrou e tinha cruz de todo tamanho. Gente, tinha cruz que ia lá no céu, tinha cruz imensa, cruz... Aí chegou lá no canto, tinha um crucifixozinho assim, pequenininho, bem no canto. Aí ele, dá para ser essa aqui? Não. Mas não, por quê? Essa é a sua. Então, às vezes, a gente acha que a nossa vida é ruim, é só olhar para o lado, gente. Tem coisa ruim, viu? Sobre o que está fundamentado o dogma da reencarnação, sobre a justiça de Deus. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes proporciona os meios de obtê-las pelas provas da vida corporal. Em sua justiça, Ele lhes permite realizar em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Tudo bem até aí? Vamos caminhar. E depois que o espírito chegou na última encarnação, ele vira o quê? Um espírito puro. Ou um puro espírito. O que é um puro espírito? Isso aí vocês sabem. O que é um leite puro? É um leite que só é leite, que não tem mais nada misturado. O que é um espírito puro? É aquele que, quando você vê, você percebe claramente que ali é um espírito. Porque ele mostra em evidência todas as suas faculdades, todas as suas potencialidades, todas as suas vitaminas, sais minerais, etc. Estão ali presentes. Tudo bem aí? Tudo bem? Vocês estão com a cara, gente? Nossa, vocês estão precisando reencarnar hoje. Então, olha só, escala espírita, se vocês quiserem ver mais sobre isso, essa questão 170 traz isso, mas vocês também podem dar uma olhada no Livro dos Espíritos, eu tenho certeza que vocês vão fazer isso quando chegarem em casa, questões 100 e seguintes, na escala espírita, dá uma olhada lá que mostra como é esse processo evolutivo. Sai da terceira ordem para a segunda ordem, vai para a primeira ordem, até chegar à condição do espírito puro, do puro espírito. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal. Olha só que resposta legal. Certamente assim é. O que significa isso? Que quando a gente reencarna, os nossos amigos do plano espiritual ficam lá, oh, coitado, reencarnou, tão novo. De lá para cá e daqui para lá, é parecido ou não é? Dá tristeza. Agora, olha que negócio interessante. O que isso nos lembra? Que a morte não existe. O que existe? O fim de um personagem. É como se você, ao final de uma vida, pegasse a sua farda, botasse ali no canto e seguisse, porque a vida é do espírito e não do corpo. O corpo é só uma veste. O corpo é um instrumento temporário de manifestação do espírito.
A gente precisava pensar um pouco mais sobre isso para a gente até ressignificar a própria vida e não desvalorizar a vida, mas valorizar a vida. E eu vou provar para vocês, através da reencarnação, o que é importante ou como é importante a gente estar vivo hoje nesse corpo que a gente tem. Tudo bem até aí? Vamos lá. Escolha das provas. Questão 258. Antes de começar nova vida, erraticidade, um espírito errante não é um espírito que arrasta a corrente. É um espírito que está entre duas encarnações. O período é chamado de intermissão ou de erraticidade. Então, toda vez que vocês ouvirem esse nome espírito errante, não é um espírito que está ali penando, uma alma penada, como a gente dizia. É um espírito que está aguardando uma nova encarnação. Então, lá na erraticidade, antes de começar uma prova nova, o espírito consciência tem ele consciência e previsão do que vai acontecer depois. Essa é a pergunta. Ele escolhe o gênero de provas que há de passar e nisso consiste seu livre-arbítrio. Aqui tem uma consideração a fazer. Nem todo espírito tem a capacidade de determinar o que vai acontecer na sua vida. Nem todo espírito. Quando ele vai adquirindo um certo grau de consciência, é dado a ele a possibilidade de escolher. Pois não, Júlio? Ah, mas ele está falando dos espíritos que estão na egrégora do planeta Terra. Trocam. Quando tem graus diferenciados, porque cada lugar vai ter uma egrégora, uma energia, um campo energético compatível, e ele estará vinculado a esse campo energético. Então, os espíritos da Terra, ele está falando sobre esses que estão aqui, que Hermance Dufour fala em torno de 30 bilhões de espíritos que estão na egrégora do planeta Terra, querendo estar sentado aqui onde vocês estão. Todos eles, sem exceção. Estão pedindo para vir à Terra. É? Então, olha só, o que é aqui interessante, né? Que o espírito escolhe o gênero de provas que há de passar. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que se processa isso. No livro Memórias de um Suicida, tem uma passagem que um deles, que estava no Vale do Suicida, ele é resgatado e, em um determinado momento, ele percebe o seu braço perispiritual, começa a formigar e começa a desaparecer. O que está acontecendo ali? Ele, enquanto encarnado, matou a sua amante, apertando o pescoço. Então, ele fez uma consciência de culpa e associou essa culpa ao seu braço. De outra forma, dizendo, ele está construindo mentalmente, provavelmente, no futuro, um corpo que vai nascer com alguma deformidade no membro que ele plasmou como sendo a causa da sua desdita. Isso aí só para vocês pensarem, a gente vai falar mais aqui na frente sobre isso, tá? Bom, em relação ao corpo, quem aqui já olhou no espelho e falou assim, pô, não estou satisfeito com esse corpo que eu tenho? Alguém? Ah, esse sorriso, gente. Em tempos de harmonização facial é o que mais tem, não é não? Porque se o povo estivesse satisfeito, não fazia. O corpo é uma construção do espírito. Dizendo de outra maneira, se você não estiver satisfeito ou satisfeita com o seu corpo, na próxima encarnação, escolha outro. Porque esse quem escolheu foi você. Como é que a gente forma um corpo? Então está aqui, ó. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que vai encarnar e somente do gênero da vida que ele sirva de prova, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresenta ainda serão para o espírito provas que vão lhe auxiliar no progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Então, o corpo é uma construção mental do espírito. Allan Kardec foi bem didático quando ele dividiu a estrutura da nossa condição
em 3 corpos, 3 elementos. O corpo físico, o perispírito e o espírito. Esse perispírito, que é o elemento intermediário, ele tem a forma do corpo. Então, quando a gente vê um espírito, alguém aqui já viu o espírito? Já viu, né? Quando a gente vê o espírito, vê mesmo, ali é o perispírito que a gente está vendo, porque o espírito em si ele não tem forma. Ele plasma a forma que ele quer. Então, se você, de repente, chegar no plano espiritual e você tiver a capacidade de fazer isso, plasmar, você pode ter a forma que você quiser. Inclusive, pode até o espírito que está subjugado se apresentar no plano espiritual como um animal sendo um espírito. O espírito humano, com E maiúsculo. Isso chama licantropia. Ele pode estar na forma de um lobo, por exemplo. Então, isso é por causa da propriedade plástica do perispírito. Então, o perispírito forma o corpo físico. Nós formamos o nosso corpo. As doenças, elas acontecem no campo energético do espírito, do perispírito, e são plasmadas no corpo, elas são projetadas no corpo. O que é uma cura espiritual? É uma reenergização dos campos, justamente do perispírito, que vai refletir no campo físico. Então, o espírito vai construir o seu corpo e este corpo será um instrumento da sua manifestação e da sua própria expiação ou prova aqui na Terra. Então, se eu tenho a necessidade de andar, eu vou precisar de pernas. Então, bota minhas pernas aqui. Eu vou precisar dos braços, eu vou escrever, vou fazer alguma coisa que vai precisar dos braços, então eu vou precisar dos meus braços, vou precisar da visão, vou precisar da fala, vou precisar da audição. Aí o outro disse, não precisa das pernas, não. Pode tirar, que isso aí eu faço tranquilo, sem perna, sem braço, o outro sem olho. Pois não. Boa. Transplante de órgãos, Sim. né? Doação de órgãos. Sim. Né? Eu autorizei a doar meus órgãos, porque isso fica, de alguma forma, lá na matriz perispiritual? Fica, claro que fica. Um piercing que você botar no seu corpo vai marcar seu perispírito. Então, quando esse espírito reencarna numa outra matéria, esse perispírito vem com essa matriz, né? Com essa... Pode. Vou te dar a resposta que eu vou dar para todas as perguntas que vocês me fizerem. Pode ser que sim. O espírito pode, uma das experiências que estão sendo feitas hoje com reencarnação, leva em consideração as marcas de nascença. Crianças que nascem com marcas no corpo e que se lembram, por exemplo, de vidas passadas, onde o personagem que ele diz ter sido ele em outra vida, morreu de um fato tal que aquela marca tem ligação com o gênero da morte. Alguns outros que são suicidas, que tiveram ou tiraram sua própria vida, dando tiro no peito ou na cabeça, eles trazem na vida seguinte aspectos relativos àquela área afetada na sua forma de encerrar a sua vida na Terra. Entendeu? Então, você diz assim, o espírito reencarnou, ele perdeu o coração e, de repente, ele teve ali um transplante. Não quer dizer que o perispírito dele, o campo perispiritual, esteja com essa afetação. Pode ser que sim ou não, vai depender de como a cabeça dele entende a incorporação daquele novo órgão. Você está entendendo? Por isso que sempre pode. Sim, mas... Só um minutinho, que ela está terminando. Sim, mas no caso de, por exemplo, eu não autorizei a minha família, Sim. certo, a doar meus órgãos, mas a família decidiu doar os meus órgãos. Aí você pode ficar um obsessor do coração. Você pode ficar. Esse coração é meu. Entendi. Para, então, para, então não existe regra, né? Claro que não. Você pode chegar e Exige... dizer assim, poxa, que bom que eu estou vivendo no outro, que felicidade que eu dei vida para ele. Isso pode ter sido, inclusive, uma grande lição de abnegação, ou ele pode ficar dizendo, meu coração... Entendi. Viu? Obrigada. Nada. Finalmente, o suicida, ele é um herói ou um covarde? Sem juízo de valor. Não vou usar essa expressão. O suicida é aquele que desistiu de viver. Por algum motivo. Ele pode ter feito isso conscientemente e pode ter sido levado por uma demência, por um fato,
por uma circunstância, a viver essa experiência. Ao fim e ao cabo, o que determina o grau de culpabilidade ou de responsabilidade sobre o fim da vida é a consciência sobre o ato praticado. Se a pessoa tem plena consciência do que está fazendo, é uma coisa. Se a pessoa não tem, a pessoa é um dementado, está sem condição nenhuma de raciocinar, ele está numa outra condição que não pode enquadrar-se da mesma forma, porque o que vale é a intenção, não é o ato necessariamente. Entendeu o que eu estou falando? É a forma como o espírito se coloca. Ele terminou porque ele achou, ele queria causar um mal no mundo, ele queria machucar o pai e a mãe, porque ele se sentia preterido e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é ele não tem nenhuma forma de raciocinar, o cérebro dele não processa nada, e ele simplesmente fez uma coisa lá e acabou a vida dele. Sempre vai ter uma condição de falta daquele equilíbrio, daquela força, e isso hoje é considerado realmente um distúrbio que merece atenção. Pois não? Eu já me esqueci até o que eu ia perguntar, alguma coisa da doação dos órgãos, porque eu acho um tema interessante. Lembrei. Em que momento a gente pode considerar que o espírito já rompeu com aquele corpo? Por quê? No caso de doação de órgão, a pessoa pode ter tido morte cerebral, mas não pode ter tido a morte clínica. Certo. Ok? Certo. Neste momento, o espírito ainda está naquele corpo ou o espírito já saiu daquele corpo? Porque eu acho que isso tem a ver com a marca que vai vir na próxima encarnação. Tem a ver, inclusive, o seguinte, olha, a marca, eu não sei dizer se a marca tem a ver. O que eu posso te dizer é o seguinte, a marca será resultado do nível de consciência do espírito na experiência que ele viveu. O espírito está ali vivendo de novo. Vamos voltar naquela resposta que é básica para tudo. E isso aí é uma coisa legal que tira vocês de muito saia justa. No espiritismo não tem verdades absolutas. Existe sempre a possibilidade de ser isso ou aquilo, porque estamos lidando num campo subjetivo. O espírito, um aborto, por exemplo. O espírito abortado, porque é uma experiência bem difícil para o espírito, perder a chance de vir à vida, esse espírito, ele pode ficar com raiva da mãe ou não. Vai depender dele. Você vai dizer assim, o espírito do aborto sempre será um obsessor da mãe? Não necessariamente. Ele pode ser e pode não ser. Porque, gente, o ser humano é como um Kinder Ovo. Você olha por fora e acha que é uma coisa, mas tem uma surpresinha por dentro. Essa surpresinha é que faz as coisas diferentes. Então, o espírito está com morte cerebral, ele não tem mais nenhuma chance viável de voltar à vida. Ele está com o corpo funcionando, o coração está batendo, etc., mas ele, como ser viável, não existe mais. O espiritismo é contra a eutanásia, não é a favor, porque aquela experiência para o espírito é uma experiência de aprendizado ainda. Quando aquele corpo, de repente, chegar numa condição de finitude biológica, aí ele desprende normal e caminha a vida dele. Mas vamos supor que, por conta de um método, de um protocolo, de alguma coisa, teve morte cerebral, ele é passível de doação dos órgãos, o que extingue a sua condição de vida biológica. Clínica, como você colocou. Então, nesse caso, o espírito que vai desencarnar, porque ele vai desencarnar, é como se ele tivesse sido desligado do seu corpo físico, ele vai ter uma experiência de dizer, eu sei o que aconteceu, eu passei por uma experiência tal, que me deu uma morte cerebral, o meu corpo não tem viabilidade, mas eu servirei para alimentar a vida de outros. Eu fico feliz por isso. Ou então ele pode dizer, não, por que você fez isso? Você não devia ter feito. Aí vai chegar de noite lá, ficar puxando o pé da esposa. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Está entendendo? Porque depende do espírito, da qualidade daquele que vive a experiência. Tudo bem? Mais alguém? Vamos lá. Então, os espíritos sabem quando vão encarnar? Olha só, eles vão pressentindo como um cego sente o fogo do qual se aproxima. Reconhecem que deve tomar um corpo, como todos sabem que deve morrer um dia, mas ignoram quando isso aconteceria. Graças a Deus, a gente não sabe o dia que vai morrer. Tá certo? Então, sabe que o espírito sabe que vai voltar,
sabe. Essa é a questão super importante, né? A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Olha a resposta. Pode sim. Quando ele diz Deus aqui, ele está falando da lei, das dinâmicas naturais. Impositivo. Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não estiver apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Aquilo que eu falei para vocês. Está vendo aqui? Quando ele não está em condições de fazer escolha, alguém escolhe por ele. Pode ser constrangido a unir-se a um corpo de uma criança que, por seu nascimento e posição no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de expiação. Então, ele pode ser convidado a participar de uma experiência biológica, social, existencial, que é bastante dura. Pois não. Não é o destino traçado. Não é o destino traçado, porque o destino pode ser modificado. Mas as condições que ele vai nascer são extremamente adversas. Você nascer na África subsaariana não é a mesma coisa de você nascer num país desenvolvido. Você nascer no meio de uma tribo de pessoas violentas, no meio de uma crise étnica, não é uma coisa muito legal, tá certo? Você nascer num corpo doente não é uma experiência muito boa. O sujeito pode mudar tudo. Por quê? Porque essa é a grande sacada do ser humano. Nada é determinado para um ser humano. Você pode dizer não a qualquer coisa. Sua vida pode ser completamente diferente se você decidir que é assim. O livre-arbítrio, né? Decide tudo. Exatamente. Ninguém nasce com destino traçado, eu acho. Não é o destino traçado, são as condições. Porque se você nasce num lugar onde a sua capacidade intelectual será fomentada, desenvolvida, você vai ter acesso a livro, você vai ter acesso a estudo, você vai ter acesso à saúde, o seu cérebro vai ser desenvolvido por uma superalimentação, isso é uma coisa. Agora, se você nasce num lugar subnutrido, que o seu cérebro vai ser restrito e que você não vai encontrar um livro para estudar, provavelmente sua experiência não será de iluminação intelectual. Provavelmente. Ok? Pois não. Boa noite. Boa. É que você falou aí agora na questão do aborto e me veio aqui em mente as questões dos abortos espontâneos e os abortos provocados. Certo. Né? Poderíamos chegar a uma conclusão de que nos abortos espontâneos existe ali uma comunhão entre mãe e aquele espírito que está sofrendo o aborto, enquanto que no aborto provocado pela mãe não tem tanto discernimento do filho abortado, na participação naquele processo ali, mais impositivo? Como é a resposta? Pode ser. Pode ser também que o espírito desistiu de encarnar. O espírito, no meio do caminho, disse, não quero mais. Pode ser apenas uma prova para aquela mãe. Tá certo? A experiência de uma gravidez frustrada pode ter sido uma experiência para a mãe e para o pai. Tudo pode ser. O que você falou pode ser. Como pode ser também completamente contrário. O espírito simplesmente diz, não, essa barca aí eu não aguento, não. Essa eu não vou, não. Entendeu? Pois não. Boa noite. Boa. Fugi um pouquinho, mas o que eu queria saber é assim, como na cremação, né? Hoje em vida, a pessoa quer cremar, antes de morrer eu quero ser cremado. Entra como uma expiação, Não. escolha do espírito anterior. Ó, o que vai acontecer com o corpo físico só vai afetar o espírito se o espírito permanecer vinculado ao corpo após a sua morte. A morte do personagem. Sim. Você pergunta assim, é possível? O cara viveu a vida toda preso no corpo, achando que o corpo é a essência da vida dele. Desencarna, ele fica no corpo, achando que o corpo está ali ainda. Aí ele vai ver, se ele for enterrado, ele vai ver o corpo em decomposição. Vai ter um entendimento distorcido, mas vai ver. E se for uma cremação, ele vai assistir, não vai sentir a dor, mas vai sentir uma certa angústia. Então, é importante que a gente seja educado para morrer, gente.
Você sabe, isso é uma coisa que eu falo assim, parece até um pouco grosseiro isso que eu estou dizendo. Mas se isso fosse uma coisa que pode ser opcional, aí eu digo a vocês, não esqueça isso, e lutem para isso nunca acontecer na vida de vocês. Mas uma vez que isso é fato, que todo mundo vai passar por isso, essa experiência do desapegar-se, no momento em que a gente pressente que está chegando nesse momento, é fundamental para o espírito ter um pouco mais de liberdade, porque ele vai se libertar. Pode demorar algum tempo para isso acontecer. Por isso é que existe uma diferença entre morrer e desencarnar. Morrer são as condições fisiológicas que pararam ali de responder como vida. E desencarnar é esse deslindar o corpo físico do ponto de vista psíquico, porque do ponto de vista material já aconteceu. Tá bom? Pois não. Boa noite. Boa. Quando você mencionou, ou citou, que não seria interessante, não seria bom nascer num ambiente ruim, na Etiópia ou em outro lugar e tal. Outras pessoas nascem num berço de ouro, digamos assim, intelectualizados, etc. Eu diria, como é que se estabelece esse, digamos assim, não seria critério, não sei a palavra exata, para que uma pessoa sofra tanto ao nascer na África e outras, o espírito vá lá, sei lá, são planos que são obedecidos? Não, é porque a gente pensa muito nessa questão, por exemplo, de que a riqueza pode ser uma coisa tranquila e a pobreza pode ser uma coisa... Eu falei mais no aspecto intelectual. Pronto, no aspecto intelectual. Existem encarnações para desenvolvimento intelectual e existem encarnações para desenvolvimento moral. As encarnações de desenvolvimento moral podem deixar o cara longe dos livros a vida inteira. Ele vai viver o exercício da prática da sabedoria e da expressão amorosa da sua existência. Muitas pessoas que são ignorantes do ponto de vista da ciência, mas são espíritos extremamente iluminados do ponto de vista da sua amorosidade. Então, ele pode nascer em qualquer lugar, e normalmente nesses lugares mais difíceis tem essas... É como o lírio que nasce no pântano. Né? Na dificuldade ali, numa condição completamente inesperada, surge uma luz. E é bom que seja assim. Essas luzes têm que estar ali para dar motivação aos outros, inclusive, que estão vivendo naquela mesma circunstância. Mas, às vezes, o espírito, ele mesmo vivendo na época das luzes, ou tendo oportunidade para todos, ele não toca no livro. Assim como aquele também que vive na experiência difícil, ele não expressa a sua amorosidade, nem se desenvolve moralmente. Então, as condições que o espírito se insere são importantes para as suas manifestações temáticas. Eu gosto de dizer sempre isso. A encarnação tem tema. Então, existe um livro chamado As 7 Vidas de Fenelon, que Hermínio de Miranda, ele conta a história de um espírito que foi Fenelon, que já foi canonizado como membro da igreja em vidas passadas, mas que na última encarnação ele foi um psicanalista. O nome dele era Erlo von Wavrin, e ele era frio e completamente fora da religião. Você vê que tem encarnações que são para determinados tipos de desenvolvimento do espírito. Por isso, não existe privilégio. Existem circunstâncias específicas e necessárias para o desenvolvimento de cada um. A riqueza e a pobreza, Allan Kardec perguntou, qual das duas provas é mais difícil, a riqueza ou a pobreza? Ele disse, as duas são difíceis. A riqueza faz o indivíduo abusar das suas más tendências. E a pobreza faz o indivíduo maldizer a providência. Depois, em uma outra questão, ele volta ao mesmo tema e o Espírito diz, a riqueza é ainda mais difícil do que a pobreza. Por conta dos desafios que a pessoa precisa superar para justamente perder essa ideia de que ele é especial. Ele tornar-se útil, ferramenta. Então, por que você veio cheio de recursos e o outro não veio? É porque você tem a missão de transformar, de usar esses recursos em prol da sociedade, do bem, da verdade, da ciência. O dinheiro é maravilhoso, gente. O dinheiro é bom, o dinheiro não é ruim, não. A questão é você pegar o dinheiro, guardar num cofre e ficar achando que você é abençoado por Deus, você não precisa fazer mais nada. A riqueza, ela veio para transformar o mundo. Então, quando tem pessoas de gênio, como Tesla, como Edison, Newton, essas pessoas dedicam sua vida a dar uma possibilidade dos outros que virão depois viverem num mundo melhor.
fazer uma pergunta simples, mas que me causa espécie. Tem muita gente que passa a vida inteira visitando o ente querido que morreu. Vai ao cemitério, lava o túmulo, né? Outros constroem túmulos maiores, até com entrada e etc. Isso para o espírito causa algum... Ele percebe essa visita, ele sente, isso causa tristeza, isso o prende ao mundo material? Essa experiência do cemitério é uma experiência que, inclusive, está colocada no Livro dos Espíritos. Alguns espíritos até gostam de serem visitados, outros não. Vou dar um exemplo pessoal. Meu pai, numa reunião mediúnica, ele chegou na reunião e disse: meu filho, tem um recado para você. Por favor, vá lá e tire meu corpo. Meu corpo não, tire aquele corpo de lá, porque sua mãe está indo lá e eu não quero ver sua mãe sofrer. Aí eu, perfeitamente, cheguei em casa, falei: mãe, vou tirar meu pai do cemitério. Olha a linguagem que eu tenho que usar, minha mãe é católica, eu tenho que usar essa linguagem. Aí eu cheguei lá, fui no cemitério, constatei que meu pai não levou o paletó, que ela botou a camisa, a gravata de seda. Minha mãe arrumou meu pai para um júri lá com São Pedro. Ele foi bonito. Só que ele abandonou tudo, foi nu, pelado. Ele foi para um campo de nudismo no mundo espiritual, porque ele foi sem nada. E ficou lá só osso e tal. Eu peguei tudo aquilo, botei, aí cremei. Ele não queria ser cremado, porque ele teve uma experiência de fogo, ele era traumatizado com fogo. E ele pediu, a gente respeitou, mas depois que passou todo esse tempo, a gente cremou. Ficou uma caixinha, e essa caixinha ficou comigo 10 anos em casa. Minha mãe não ia mais no cemitério, porque não tinha mais nada lá. E quando chegava lá em casa, eu não dizia que estava lá em casa, para ela não ficar fazendo procissão no armário da sala. Aí, quando ela estava melhorzinha, aí eu disse: minha mãe, agora eu tenho uma coisa para dizer. Meu pai está aqui, ó, pozinho, tal. E nós vamos lá em Iambupe. Ele gostava de tomar banho no rio Iambupe quando ele era criança. Nós vamos em Iambupe e nós vamos jogar as cinzas dele dentro do rio. Aí fizemos uma festa, uma comemoração em família, fomos todos na beira do rio, e chegou lá, eu e ela, a gente jogou as cinzas dele dentro da água. Então você vê que tem espíritos que gostam, tem espíritos que não gostam. Tá bom, gente? Bom, o Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra no alfabeto divino. O Espírito Lázaro diz: tem 2 palavras no alfabeto divino. A primeira é o amor e a segunda é a reencarnação. Porque a reencarnação nos oportuniza revivermos histórias e nos reencontrarmos com pessoas especiais. Na Terra, e somente na Terra, a gente consegue viver a experiência dos encontros físicos. No plano espiritual, você só vai encontrar espírito que está no mesmo grau de vibração que você. Então, se você quiser aproveitar para encontrar espíritos de graus diferentes, é aqui e não lá. Porque aqui é um redutor espiritual. Entenda que, se você desencarnar, aquele amigo, aquele irmão, aquele companheiro, aquela companheira, o desafeto ou o afeto, ele só vai estar do seu lado se vocês estiverem no mesmo grau de vibração. Se não, vai cada um para um canto e vai levar 300, 400, 500 anos sem se ver. Para estarmos aqui vivos, a reencarnação é amorosa porque nos oportuniza isso. Portanto, não desperdicem um dia da vida de vocês. Porque vocês não têm ideia do esforço que nós, espíritos, fizemos para ter esse corpo, gente. Quantos anos a gente esperou para ter essa oportunidade de estar aqui? Eu falei para vocês, são 30 bilhões de espíritos. Nós ganhamos uma loteria e tivemos um sorteio e nos escolheram, e alguém escolheu nos colocar aqui. É por isso que Bert Hellinger diz que os pais merecem ser honrados, porque alguém um dia disse sim para a gente. A gente queria reencarnar e alguém chegou e disse assim: ó, pode vir. Eu não vou ser lá essas Coca-Cola todas não, porque você precisa de um pai duro. Você precisa de um pai difícil. Porque quando você recebeu o pai meloso, você estragou tudo. Então você vai ter uma experiência de um pai distante, mas eu vou te trazer. E você vai viver uma experiência sua. E você só vai ter esse corpo porque 2 pessoinhas resolveram dizer sim para você.
E não pensem que isso é pouca coisa, porque isso é tudo. Porque se você um dia, na sua encarnação, deu um sorriso, foi feliz por um segundo, essa felicidade tem como origem o fato de alguém ter lhe dado sim lá atrás. Então aproveita o corpo, aproveita a vida e aproveita a vida do outro. Aproveita o companheiro, a companheira, o filho, o irmão, a irmã. Aproveita, gente. É momento agora de dizer, é momento de perdoar, é momento de aprender a refazer as pontes, destruir os muros. Não tem nada de graça no mundo, não. Se você quer saber a finalidade de sua vida, olhe primeiro para o seu microcosmo, aqueles que estão mais próximos de você. Aí estão os seus temas mais prementes. Olha para a sua vida, vê suas vocações, vê os valores que você se vincula, aos quais você se vincula, os tipos de comportamento que você tem. Você vai entender tudo. Quem você foi, o que você quer ser, quem é aquele que está na sua vida. E a hora de resolver é agora, porque sabe o que acontece? Amanhã seria massa se a gente chegasse e dissesse, não, eu tenho mais 50 anos, eu deixo para quando vai faltando 10, eu faço tudo. Esse aí é o efeito Constantino, que era tão ruinzinho, que ele deixou para ser batizado no leito de morte, para não fazer nada mais errado. Então, o efeito Constantino é isso. Amanhã de manhã você vai receber um bilhete, válido por 24 horas, se você tiver sorte. No outro dia você vai receber outro bilhete, válido por 24 horas, se você tiver sorte. Então, na hora que você puxar seu bilhete, faça valer o bilhete que você recebeu. O nome disso é viver a vida como a vida precisa ser vivida. Não joguem fora a vida. Porque é um arrependimento do espírito. Perdi o meu veículo que me permitia estar aqui com os meus. E aqui, ó, gente, 3 movimentos que nos levam a encarnar. Quando a gente se relaciona, a gente se entrelaça. A gente fica conectado pelo bem, pelo mal, pelo amor, pela dor. Para sempre. Para sempre. E em um determinado momento, a gente entra em sintonia temática. Por quê? Porque a dor é comum. Esse efeito de reparar é comum. E aí o que acontece? Nós entramos em sintonia e a partir daí começamos a ressoar, o ressonar, passar mensagens, nos vinculamos. E com isso, eu sou atraído para dentro da casa, eu sou atraído para aquela egrégora, eu venho naquela família, eu venho com aquele pai, com aquela mãe. Quem quiser ver uma experiência dessa bem detalhada, está no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. André Luiz conta perfeitamente como é que funciona isso aí. A reencarnação de Segismundo. Então, olha aí, ó. Em que momento começa a encarnação? Começa nesse momento aqui, ó, na concepção. E vai, à medida em que o espírito, o corpo vai se formando, o espírito vai adquirindo a forma daquele indivíduo novo através de uma mudança perispiritual, por isso, para o espírito, é um estado de torpor a gestação. Ele perde faculdades de memória, ele perde acesso ao seu campo de memória, e com isso nós temos a grande misericórdia de Deus, que é o esquecimento da vida passada. A gente só vai ter acesso a um grupo, um set pequeno da nossa memória espiritual, o suficiente para vivermos aquele tema. Nós trazemos, é como se a gente tivesse um caderninho, que a gente fizesse uma pesca e só trouxesse as informações relativas àquele tipo de experiência que eu vou viver. Por isso que eu não lembro quem eu fui. Você já pensou se minha mãe me pegasse no colo e descobrisse que foi eu que matei ela em outra vida, ela ia me dar aquele peito? Quando? Ela ia me jogar no chão. Podia, né? Pode ser, né? Não pode ser? Pode ser. Então a gente não lembra quem a gente foi, porque esse primeiro encontro é o encontro da formação do amor.
E é justamente nesse primeiro encontro do amor, estou finalizando, viu? Nesse primeiro encontro do amor que a gente consegue diminuir a influência das lembranças da vida passada que vão acontecer agora ao longo da vida. Aqueles espíritos que se reencontraram constroem laços amorosos profundos e quando eles vão crescendo, os filhos, que vão ressumando no seu psiquismo memórias da vida passada, os temas dos desacordos que foram colocados ou dos acordos pretéritos, esse primeiro momento do encontro amoroso vai fazer toda a diferença. Portanto, os primeiros 5 anos de uma criança precisam ser vividos intensamente. Intensamente, e sobretudo pelo pai e pela mãe. Porque esses dois indivíduos contribuíram para que isso aqui acontecesse. Tem nenhuma mágica, é a natureza. Aqui não tem convenção, aqui não tem conceito, aqui você pode dizer que é isso, que é aquilo, mas aqui é o seguinte, um dia isso aqui aconteceu com a gente e acontece em todo lugar e todo canto. Pois não. Excelente pergunta. Porque isso aqui, gente, significa que em um determinado momento eu falei para vocês que o espírito plasma seu corpo através do perispírito. Mas ele precisa do material genético para produzir as características do seu corpo. E esse material genético, ele é produzido aqui, trabalhado aqui, lá no livro Missionários da Luz, vocês vão ver um exemplo de intervenção espiritual na escolha do material genético do neném que está gestando lá. Mas o que eu quero dizer aqui é, às vezes, aquela mãe e aquele pai não tem o material genético para o corpo que aquele espírito precisa. Então ele vai fazer numa fábrica terceirizada e vem de novo viver a experiência dele aqui na vida, porque ele tem um corpo, o corpo não é o espírito. Quem dá o corpo é o pai e a mãe, mas o espírito, nada disso, não nasce daí. Tudo bem? Filho adotivo tem essa conotação. Beleza, gente? Bom, então tem a confusão mental, né, que eu falei para vocês, que é esse momento dessa construção, e a partir daí a formação de todo o corpo a partir desse modelo mental, do chamado modelo organizador biológico, que é o perispírito. Tudo bem? O que é importante a gente saber disso aqui? Isso aqui eu já... É que quando a gente nasceu, o espírito adquiriu um veículo e agora estamos nos preparando para transformar esse veículo em um carro, em algo importante, uma ferramenta, para que um dia nós possamos ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Você pode nascer do jeito que você quiser, na cor que você quiser, com as preferências que você quiser, isso não tem menor importância do ponto de vista espiritual, é escolha de cada um e cada um que tem a sua escolha. Mas o importante é que a gente pense que seja qual for a escolha que você faça nessa vida, nunca esqueça que ela foi lhe dada como um empréstimo e a finalidade dela é que você a devolva extremamente cheia de realizações. E a realização de uma vida não é construção de prédio, asilo, nada disso. É abraço, é perdão, é refazimento moral, é reconstrução emocional, é estabilidade psíquica. São todas essas variáveis que fazem com que a gente se transforme em alguém melhor a cada dia. O Espiritismo vai nos dar essa luz e nos oportunizar essa janela imensa para o chamado paraíso, quando nós assim resolvermos assumir o comando das nossas vidas e fazermos da nossa vida algo que seja digno de alguém que é tão grande do ponto de vista potencial. O Espírito de Verdade diz assim para a gente acabar: beber na fonte viva do amor e se preparar cativo da vida,
para se lançar no corpo daquele que te fez fraco e que quer vos torneis, ou quer que você se transforme em alguém forte, e que também deseja que você manipule a sua maleável argila, a fim de que você possa ser artífice da sua própria imortalidade. Construção individual, intransferível, mas, ao mesmo tempo, é isso que o Espiritismo nos dá como a fantástica viagem na direção da luz. Que o Pai Celestial esteja em seus corações, aproveite essa encarnação e as outras que virão, sejam felizes, que assim seja.